Donald Trump elabora um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. E isso surgiu agora? É recente, surgiu agora nos últimos dias. A gente sabe que as sanções a Alexandre de Moraes estão sendo discutidas há mais tempo, só que qual é a novidade? É que agora as sanções englobariam não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas também juízes auxiliares, delegados da Polícia Federal e também integrantes da Procuradoria-Geral da República, como o próprio PGR Paulo Gonet, que teriam embasado decisões de Alexandre de Moraes, concordado com decisões de Alexandre de Moraes, de bloqueio de redes sociais de usuários nos Estados Unidos. Ou seja, esse pacotão puniria não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas todas as autoridades brasileiras que de algum modo atuaram para bloquear perfis e, segundo a Casa Branca, promover censura nas redes sociais. Ou seja, pode envolver esse novo modelo, esse pacotão aí 2.0 de sanções, envolveria pelo menos uma dezena de autoridades brasileiras. 2.0 turbo. E qual é também, Neila, uma questão importante nesse pacotão, nesse texto que está sendo elaborado pela Casa Branca e será submetido, ao fim e ao cabo, ao próprio presidente Trump. Que esse texto, inicialmente, ele vai estipular imediatas sanções a Alexandre de Moraes e dar um prazo de 120 dias para que o Departamento de Estado dos Estados Unidos identifique outras autoridades brasileiras que teriam promovido censura a cidadãos que vivem nos Estados Unidos por meio da derrubada de redes sociais. E qual a intenção nisso? Tem uma questão muito estratégica nesse prazo de 120 dias. Que o governo dos Estados Unidos ele quer ver como as autoridades brasileiras vão se portar depois que as sanções a Alexandre de Moraes já estiverem em vigor. Porque há uma expectativa da Casa Branca que, com as punições a Moraes já em andamento, ele já sofrendo os impactos dessas decisões, que as demais autoridades brasileiras recuarão em seus movimentos, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, que também estão na mira, sobretudo os ministros da primeira turma, claro, que é a turma de Alexandre de Moraes, os 5 ministros da primeira turma, que teriam concordado, por vezes, em decisões de derrubada de perfis. Esses 120 dias começam quando? Começarão a partir do momento em que a medida entrar em vigor. Ou seja, ainda não há um prazo para que essa medida entre em vigor. Esse texto está sendo elaborado por auxiliares de Donald Trump na Casa Branca, será submetido ao presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer adaptações no texto. E o que esse texto prevê atualmente, esse esboço, é que haverá punição imediata a Alexandre de Moraes, quando ele for entrar em vigor, e prevê o prazo de 120 dias para sanções a outras autoridades. Contudo, eu conversei também com ministros do Supremo Tribunal Federal, da ala majoritária, que dizem que não recuarão de modo algum, mesmo diante dessa pressão que vem dos Estados Unidos. Então, o STF, mais uma vez, dizendo que não vai recuar, que vai para cima, vai ter ofensiva do Supremo Tribunal Federal. E eu perguntei dos 120 dias porque, coincidentemente, é o mesmo prazo de licença aí do Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Inclusive, eu perguntei a Eduardo Bolsonaro se depois desses 120 dias, se ele vai retornar ao Brasil, e ele falou, essa resposta eu só dou daqui a 120 dias, porque depende de como as coisas estarão no Brasil.